Fala pessoal, hoje a gente está aqui com a Silvia, proprietária da David's Racket Club, uma das academias mais tradicionais, uma das pessoas que mais incentivou o squash nacional. Seria muito bacana conhecer mais a história da Silvia e da David's e saber por que e como eles incentivaram tanto o nosso esporte. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Que bom ter vocês aqui. Que legal. Primeiramente, agradecer por estar participando com a gente e também por sempre ter deixado as portas abertas, não só para mim e para o Nalata, como para todos os atletas profissionais. Sempre fomos muito bem recebidos aqui. Obrigada. Eu queria começar entendendo lá atrás como é que o squash entrou na vida da Silvia, do David, como é que vocês tiveram o primeiro contato com o squash e como que ele foi entrando no convívio de vocês. Bom, nós compramos a primeira sede, que era na rua São Benedito, nós ficamos lá por 33 anos. Quando nós compramos aquela academia, ela tinha uma quadra de squash bem antiga, aquelas com a portinha, lateral e um mezanino em cima que dava para muito pouca gente assistir. Era uma quadra bem antiga, que segundo foi o proprietário, o antigo proprietário contou para o David, os ingleses aqui da região pediram para construir aquela quadra para eles não terem que se deslocar até o centro da cidade no clube, no SPAC, né? Que legal. Que era uma das únicas quadras de squash aqui de São Paulo. Então, foi construída essa quadra. Quando nós compramos a academia, mantivemos por um tempo até que veio teve a modernização para os fundos de vidro. Então, nós fizemos uma grande reforma na academia e no lugar de uma quadra, entraram duas modernas com fundo de vidro. Isso acho que foi em 1989 que a gente construiu. Foi 89 que a gente inaugurou essas quadras. E quem fez o jogo inaugural foi o Marino com o Luiz Carlos Frisoni. Legal. O David teve a assessoria do Paulinho Troiano para saber textura de parede, porque o Paulinho é construtor. Sim. E, como curiosidade, o Paulinho tem bastante amizade aqui conosco e ele até joga golfe com o Alan, meu filho. Ai, que bacana. Eles adoram jogar golfe. O Paulinho é grande fã de golfe. E então, a partir daí, a gente entrou com bastante incentivo para torneio, muita locação, foi assim uma explosão de gente, fazia fila. Foi muito engraçado, porque a gente reformando tudo e tinha fila já para reservar horário de quadra para locação. Chegava final de semana, você não tinha um horário livre. Então, foi a época que o squash explodiu, né? Muito clube começou a abrir, muito torneio. Eu cheguei a fazer um torneio, nós, né? Na nossa academia organizou um torneio com o Marino. Depois, o Naná, o Arnaldo Vieira, ele deu aula lá na academia, então a gente organizava torneio também. Teve um torneio que era tanta gente, que nós tivemos que avançar para o outro final de semana, que não tinha como acabar. Então era chave de quinta, de estreante, com 60 nomes, era uma loucura. E você fazia tudo isso na mão. Eu fazia a chave na mão, a gente sorteava, passava a noite fazendo essas coisas. A divulgação era feita através de cartazes, né? Aí os professores ligavam, inscrevendo alunos. Então era uma época assim bem movimentada. Você ia para o São Paulo inteiro distribuindo cartaz. Então era coisa assim, telefone, depois você tinha que passar horário por telefone. Então era assim, além do trabalho normal que eu tinha de secretaria, né? Então era bem atribulado. E na época você começava um torneio na quinta, acabava no domingo, 10 horas da noite. Caramba. Depois o Júlio. Teve um fato interessante. Acho que a federação não era muito ainda estruturada e nós tínhamos um cliente que se chamava Paulo Mota. Ele infelizmente morreu há uns anos atrás, que foi assim um grande incentivador do squash. E ele, junto com o cunhado dele, o Aloísio, eles organizaram um torneio. A gente organizou um torneio, eu ajudei, inclusive, na Escola Paulista.
legal. que lá tinham 5 quadras. Sim, Eles hoje tinham não- 5 hoje não quadras, existe né? mais também. Que não tem mais, né? Lá atrás lá em Pinheiros, né? Sim. E a gente fez um torneio para ver se estruturava um ranking para começar o trabalho melhor estruturado assim em De níveis. federação. Acho que teve uns 300 inscritos. Nossa. Foi uma loucura aquilo lá. Mas foi assim um negócio muito grande. Depois o trabalho começou a ficar melhor estruturado com a federação. Depois da aula na academia, aí o Júlio começou a me ajudar, o Júlio Caseiro, Que legal. que ele fazia todos os torneios. Nós tivemos também um cliente do tênis, que era presidente de uma indústria farmacêutica, que hoje em dia as indústrias se fundiram, né? Ela isoladamente não existe mais. Ela tinha um produto que se chamava Reparil, que era para lesão, batida, essas coisas bem de atleta. E ele começou a patrocinar o torneio de squash. Tanto que a primeira camiseta ainda era de algodão, não existia dry fit. Ai, que legal. Bem Era lá de atrás. algodão. A gente teve 9 edições desse torneio. Uma delas foi feita uma etapa profissional, que até o ano passado eu trouxe algumas fotos aqui. Nossa, foi muita gente, muita gente. Como eu morava muito perto, o Júlio, pô, Mina, você precisa hospedar o pessoal que não tem onde ficar. O pessoal foi dormir na minha casa, no chão. Era assim que a gente fazia. E o pessoal ia para passar o dia. Ficava jogando gamão, truco, passava o dia esperando, vendo o jogo, esperando o jogo. Ia com namorada, Olha, era assim, bem movimentado. É bem diferente do que acontece Eu hoje. ia até pegar esse link, porque hoje a gente vê a pessoa vem, joga o campeonato, vai embora, volta para casa dela. A gente não tem essa união como tinha muitos anos atrás. Queria aproveitar, Silvia, para perguntar, você falou do começo do squash no Davids, e você falou da modernização para as quadras com fundo de vidro. A Davids foi a primeira academia que trouxe esse fundo de vidro para as quadras? Eu acho que nós somos uma das primeiras. Legal. Fomos uma das primeiras e assim, ainda pensando em quadra de aluguel, né? Sim. Nós fomos uma das pioneiras nesse aspecto. Que legal. E essa sede que você estava comentando, essa primeira sede que vocês ficaram 33 anos, era a sede da Borba Gato. Isso. Legal. Isso. E como que foi essa migração para cá, para essa atual? Aquela sede não era própria, né? Nós alugávamos o terreno. Paralelo a isso, nós compramos essa área aqui, esse espaço, e começamos a funcionar no ano 2000 só como tênis. Aí, com essa coisa de incorporação, aquele terreno era num espaço assim, num local bem valorizado, aí ele foi vendido, o proprietário vendeu o terreno, mas assim, paralelo a isso, eu acho que foi a hora mesmo da gente sair, porque ele começou a ter acesso difícil, as mãos da rua mudaram, as pessoas começavam a se atrasar, para chegar não tinha mais espaço para estacionamento, e aí a gente fez essas 2 quadras aqui, com um conceito mais moderno, Sim. de piso, né? E iluminação, e mudamos definitivamente para cá. Que legal. Isso foi no ano de 2000? Não, definitivamente o tênis começou a funcionar em 2000, mas nós mudamos, saímos daquela sede, viemos para cá, deixa eu olhar minha colinha, em 2014. 2014. Nós tínhamos 2 quadras de tênis e 2 quadras de squash. 2 quadras de squash. Daí, hoje em dia, além do tênis aqui, nós alugamos uma quadra de tênis numa casa particular, aqui perto ali do Alto da Boa Vista, que a maior parte dos nossos clientes estão nessa região, Granja Julieta, Alto da Boa Vista, então ali ficou bem próximo para quem joga tênis. E temos uma parceria na Hípica de Santo Amaro, com quadras de saibro. Ah, que legal. Eu queria também entender, Silvia, você comentou muito dos campeonatos, você comentou muito de receber os atletas.
E eu queria saber de onde veio essa motivação para principalmente apostar bastante e incentivar tanto o squash, que pelo que eu acredito não seja o foco principal, por exemplo, do David, que sempre veio do tênis e tudo mais. E mesmo assim vocês fizeram pra caramba pelo squash. Então eu queria saber de onde veio essa motivação. Olha, eu acho que a gente entrou, mergulhou nessa onda de evolução do squash, porque nós éramos uma das quadras mais antigas, e você alia isso à filosofia, já que vem de família, que o David sempre jogou tênis, meu filho, o Alan, hoje em dia continua o trabalho, ele jogou tênis amador, né, na época de tênis juvenil. Minha filha também chegou a jogar, mas ela não levou a coisa tão para frente como o Alan. E aí o Júlio vinha com as propostas. Pô, tem uma menina do Rio Grande do Sul que quer vir de Caxias do Sul, que precisa ficar em São Paulo. Você não quer hospedar? Como era tudo muito perto, né? Você já dava o pacote completo, a hospedagem e a quadra, né? Aí veio a Thaisa. Eu ia chegar na Thaisa porque a Thaisa se tornou quem ela se tornou dentro do squash, maior campeã brasileira junto com a Karen profissional feminina, foi uma atleta fenomenal e hoje continua o trabalho lá nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. E eu queria saber todos os bastidores dessa vinda da Thaisa aqui, que você recebeu ela. Thaisa que é além de uma excelente profissional, é uma graça como pessoa. Então, a Thaisa morou na minha casa, se você somar todo o tempo, a primeira etapa foram 6 meses, que era próximo do Pan-Americano, do Rio de Janeiro, né? Aí nós fomos lá para assistir, então você fica por dentro dos bastidores e mala de roupa, aquela coisa toda, né? E daí ela ia e voltava, começou a viajar bastante, então a gente sempre apoiou. Infelizmente, hoje em dia a gente não consegue se ver tanto, porque ela foi fazer a vida nos Estados Unidos, mas a gente continua bem próxima. Ela tem praticamente a idade da minha filha. Ai, que legal. Então cresceram juntos ali também. A Stephanie chegou a ir para o Canadá com ela, uma vez que ela Ai, foi que legal. participar de um torneio. Ficaram hospedados na casa de um tio do Júlio, que mora lá no Canadá. Que legal. Então, assim, sabe, o Júlio sempre foi esse grande apoiador, né, do squash, e a gente acabou embarcando nessa, tudo era fácil para nós, por que não, né? Sim. Por que não? Era uma coisa que até eu gostaria que meus filhos tivessem feito, de ir fazer universidade, mas o caminho do Alan foi outro, o caminho deles foi outro. Mas a gente apoiou muito também o Guilherme, o Gabriel. Ia comentar do Guilherme e do Gabriel, porque eles são da mesma geração, e também um pouco agora sobre a Laura, mas queria começar pelo Guilherme e o Gabriel, que o Gabriel está lá fora há muitos anos, o Guilherme hoje bicampeão brasileiro profissional, ambos foram para os Estados Unidos fazer universidade com bolsa, muito pelo squash, e tem ainda uma longa história com a Davids. A gente vê sempre, principalmente o Guilherme, que a gente convive mais de perto, o carinho enorme que ele tem por você, pela Davids, e por tudo que vocês fizeram e incentivaram ele e o irmão dele, né? Eu conheço o Guilherme há bastante tempo, desde que ele era pequenininho, né? Nós fomos, agora também não me lembro, eu poderia ter visto a data, mas o Guilherme tinha uns 17 anos, a gente foi para a Escócia num torneio. Nossa. O Júlio, a Adriana Castanho, que foi ela veio da leva feminina, das primeiras de squash, né? Ela gosta muito de esporte. Ela foi junto, foi a Carol Raut. A Carol Raut foi junto. E lá a gente encontrou o Guilherme, o Gabriel. Foi muito legal. Foi muito legal. Nós fomos para Escócia, eles jogaram lá um torneio em Edimburgo. A gente passou o Réveillon, depois eles foram para uma cidade na Inglaterra, e de lá eu vim embora, que eu tinha que trabalhar e eles iam continuar jogando. Então foi uma experiência legal, foi bem legal ver isso daí, participar dessa dinâmica. Eu gosto muito de viajar, foi uma oportunidade. Sim, e ver também que não só a Thaisa, como o Gabriel e o Guilherme, você conheceu eles pequenos e os adultos que eles se tornaram, né? As pessoas que eles se tornaram, ver agora o resultado
também de apoio que faz com que esses profissionais, essas pessoas se tornem grandes seres humanos e grandes atletas Isso que profissionais. eu gosto de olhar agora e você olhar e falar assim, poxa, ele era um garoto, agora já é um homem. O Gabriel já casou, né? O Guilherme Tá tá quase. quase. Aí você vê como o tempo passa, né? O tempo passa e a gente continua aqui incentivando as novas gerações à medida que isso for possível. A gente tem o que a gente pode fazer, Que nós legal. fazemos. Aí, falando da Laura, o Júlio veio com a proposta da Laura. E a Laura, então, ela fica em casa, na minha casa, quando ela vem para cá, fica já 2 semanas seguidas que ela Que vem. ela tá. Então, ela é uma graça de Uma menina graça. E o futuro, e, né? e eu O presente e espero, o futuro. eu incentivo bastante que ela não só assim, o que o Scott pode trazer para ela, ela estudar fora, fazer uma universidade. Depois disso, se ela quiser ir para se profissionalizar, tentar, aí ela pelo menos fez a universidade. Sim, tem Que a eu acho base. que isso que o esporte pode trazer de bom para um atleta, ainda mais no nosso país que o incentivo ainda é assim meio precário, né? E lá o treinamento ele Ah, continua, né? sim, A gente vê, por exemplo, grandes atletas hoje do mundo do squash, como Ali Farag, Amanda Soube, são dois casos de atletas formados em Harvard sim, e que tiveram acesso pelo squash, obviamente por notas também, mas muito pelo potencial esportivo deles. E hoje, pós-universidade a mais conceituada do mundo, eles estão lá sendo os melhores do mundo no esporte. Então, uma coisa não impede a outra, como não, você não disse. impede. Eu acho que uma coisa tem que complementar a outra, é isso que eu falo muito para a Laura, para ela se empenhar nos estudos, além do treinamento que ela já faz, que é uma menina muito talentosa, mas aí e o inglês, como é que tá? Eu brinco com Sei. ela, olha, precisa melhorar esse inglês, então aí ela olha, eu falo assim, não, esse é o seu futuro, esse é o seu futuro certo, que você pode se formar numa boa universidade, ter uma experiência morando lá fora, e vamos ver, torço para que ela siga esse caminho. Com certeza. E acredito que é muito importante para ela, que é uma menina tão jovem, ter pessoas preocupadas e pessoas que têm bastante experiência para auxiliar ela Sim, também nessas tomadas de decisão, nessa carreira dela que é muito longa, porque ela começou super cedo, né? muito cedo, então, assim, às vezes a gente conversa bastante, porque ela tem que lidar com esse peso, né? Com esse peso, com essa cobrança. Ela é jovem, mas eu acho que isso traz bastante experiência, vai ajudando ela a amadurecer, né? Ajudando a amadurecer e abrindo os olhos dela para o caminho que ela tem que seguir, né? Sim. Te brinca que ajuda a criar casca, né? É, Fica é, casca grossa. é isso que o esporte ensina, né? Você tem disciplina, força de vontade. Então, em esporte que não é em equipe, um esporte solitário, né? Individual, você tem que contar com você mesma, né? Sim. Então, mental muito forte. Aprende a lidar com frustrações, com Exatamente, que desafios. nem tudo são flores na vida, Exato, e né? desde cedo já aprende. Você comentou bastante sobre algumas propostas malucas que o Júlio vem trazer para você, e o Júlio sempre foi esse cara de ideias malucas É. e de incentivo também ao esporte. Queria que você contasse um pouco dessa relação de confiança mútua que sempre houve entre vocês, de trazer atleta, trazer torneio, de vamos fazer acontecer, vamos juntos fomentar. Então, isso já começou lá atrás, né? E, e a gente comprou a ideia, o David comprou a ideia, não vamos fazer, aí a parte de trabalho era minha, né? Porque o David sempre foi mais para o tênis, mas ele tinha os relacionamentos, que tanto que os patrocínios vêm do De muitos tênis. anos E vem também, do né? tênis, né? Como esse do Reparil veio do tênis. Agora o NB, Também. que está indo, fez a 8ª edição, já está quase lá com o Reparil, vem também de um relacionamento do tênis. Então, o David fazia essa parte de relacionamento e eu ficava com a execução. Mão na massa. O Júlio, ele sempre teve muito contato, porque ele
sempre viveu nesse mundo do squash, aquela primeira leva de jogadores. Não, a primeira foi o do Frisoni, né? Isso. Aí depois é que veio a geração do Júlio, com o Glaucio, O próprio Rafael. O Luciano. Eu fiquei muito sentida com a morte dele. Foi uma coisa muito prematura, né? Então. E é um tema delicado, né? Sei que não só para você, mas muita gente ainda fica muito triste pela perda do Luciano. E eu tinha uma pergunta guardada, porque o Luciano foi o único atleta que conseguiu ser campeão brasileiro profissional durante a era Rafael Alarcon. Sim. E com todas as pessoas que eu já conversei, eu não cheguei a conhecer o Luciano, mas com todas as pessoas que eu já conversei, todo mundo fala com muito carinho dele. Sim. Então eu queria conhecer um pouco mais da pessoa do Luciano também, que passou pelos campeonatos. Eu tinha esse relacionamento de campeonato com ele. E naquela época, eles moravam juntos, o Rafael, o Luciano, o Júlio, e eu não lembro, acho que tinha mais um. Então, quando era campeonato, essas coisas, eu ia na casa lá, ô Júlio, tem tal coisa para resolver. Então, eu tinha essa amizade, assim. E ele era uma pessoa bem focada, e o ano que ele ganhou foi do Rafael, foi muito legal. Já tinha quadra de vidro, foi quando começou essa coisa de quadra de vidro, que o Júlio montava em shopping. E o coitado do pai do Júlio, seu Francisco, que quebrava os galhos, ia para lá e para cá. Então, você conhecendo esses bastidores, fica muito. A gente que estava por trás, o seu Francisco saía correndo para todo lado, resolvia tudo, pegava camiseta, pegava troféu, carregava vidro. Então, a gente. No final, você via, quando o espetáculo começava, você falava: ufa, deu tudo certo, né? E assim, eu tinha um bom relacionamento com eles gostavam de jogar na academia, todos eles. Então, até hoje o Rafael vem aqui, prestigiar nossos torneios, ele trouxe a raquete para sortear. Então, você vê que foi um trabalho bem feito, porque ele tem uma sequência, né? Embora certeza. Agora as coisas sejam mais tecnológicas, fica mais impessoal, né? Mas você vê que tem um trabalho que vem tendo continuidade e a gente espera que assim continue, né? E abraçando as próximas gerações também, exatamente, né? Que a relação de vocês com o Júlio, com agora a minha geração, um pouco depois a geração da Laura, todo mundo seguindo e buscando também continuar auxiliando o esporte. Agora eu acho que tem que ter esse apoio, porque se nós, como academia e como tendo squash, não dermos esse apoio, quem vai dar? Perfeito. Quem vai dar? Então... E agora eu queria entrar um pouquinho mais na Silvia, conhecer um pouco mais da Silvia. Eu queria saber, primeiro, como que você vê o cenário do squash hoje, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e um pouco do cenário nacional. Então é a minha primeira pergunta, pessoal, pode dar a sua opinião sincera. E depois eu queria entender também se você já jogou squash, se você já jogou tênis, alguma coisa um pouquinho mais curiosa. Tá. Como eu vejo o squash? Claro, para quem viu anos atrás aquela explosão, agora eu vejo tudo muito isolado. Eu acho que essas quadras em condomínio, em prédio, mataram um pouco o movimento de academia. Sim, a gente sente isso pelo movimento, pela procura. Antes eu tinha lista de espera de gente para jogar, agora a gente tem um público mais fiel, mas mesmo assim você perde essa coisa de quadra em condomínio e prédio. Eu acho que prejudicou um pouco as academias. Dispersou um pouquinho mais. Dispersou muito. É claro que é muito mais prático você descer um elevador ou sair da sua porta num condomínio de casa e ter uma quadra. Mas eu acho que fica muito isolado e você perde aquele glamour de conhecer pessoas. A parte social do parte esporte. Social da academia. Exatamente isso. Você formar uma turma, você chamar gente para jogar, ter um parceiro, porque o squash você já pode brincar com seu parceiro
com pouco tempo de aula, não é como o tênis, que é um esporte mais de controle, né? Eu vejo também o beach tênis como também um empecilho, porque o beach tênis, ele, como é muito democrático, você, claro, precisa de um pouco de técnica, um pouco de aula, mas você brinca E qualquer pessoa rapidamente. brinca, né? Qualquer pessoa, pé na areia, então aquela coisa bem Musiquinha. descomprometida, e você. O que acontece aqui na nossa academia com o beach tênis? A mãe vem trazer o filho para jogar tênis. Olha o beach tênis, vou jogar. Então você tem casais, tem mãe com filha, marido e com esposa, namorada, todo mundo começa a brincar e gostar. Então junta muita gente. Agora o squash, ele continua sendo muito mais técnico, mais difícil de aprender, né? Só mesmo os apaixonados é que vão continuar, né? Eu acho que a gente teria que desenvolver um trabalho mais de divulgação mais do squash para as pessoas voltarem a se apaixonar, né? E que também eu sempre que comento dos campeonatos da Davids, eu sempre falo muito dessa parte social e de como o clima aqui é muito agradável, porque a gente vê, primeiro que a estrutura é super aconchegante. Muito Eu obrigada. acho muito charmosa aqui a estrutura, a casa. E segundo que aqui o pessoal fica muito reunido, então quando tem evento aqui, o próprio pessoal que joga na Davids já tem essa comunidade e eles frequentam o torneio, então eles assistem, sempre não, mas boa parte das etapas tem o NB Stake como apoiador, aí tem um churrasco, aí tem os parceiros. Esse campeonato tiveram 2 Porsches sendo expostas aqui, que é fantástico, eu que sou um apaixonado, fiquei babando. Então essa experiência, eu acho que é o que também ajuda muito o squash. O network aqui funciona. A gente tem clientes assim bem fiéis, tem pessoas que estão conosco já. Temos aqui um cliente no tênis, o Dr. Virgílio, ele joga tênis conosco há mais de 30 anos. Caramba! Há mais de 30 É mais anos. duradouro que muito casamento. Exatamente. Tem cliente que já está trazendo o filho, jogou Sim. Garoto, adolescente, e agora traz o filho para jogar. O Alan faz muito congresso fora, o meu filho faz muito congresso na Espanha, vai muito para a Europa fazer ver novidades. Aí eles desenvolveram um trabalho muito grande com crianças, então sábado de manhã é uma febre. Aí o dia que está chovendo, a gente consegue trazer algumas aulas para dentro da sala de squash. Que legal. Então aí tem gente que já começa a ficar mais interessado. Quando a Laura vem, tem gente, olha essa, eu falo, essa que é a campeã brasileira. Aí tem gente que começa a se interessar por assistir. Então vai ser um trabalho de formiguinha fazer um incentivo. Eu acho que levar o squash para aquele patamar. É claro que eu estranho porque eu vi aquela explosão. Sim. Eu vi a explosão. Então, agora você acha que está tudo muito calmo, né? Muito... Eu posso estar enganado, mas eu vejo muita gente dessa geração que viu a explosão, muita gente brinca que nos anos 90 era o beach tênis dos anos 90, o squash. Exatamente. Era o esporte que bombou, que estava na moda, que as pessoas queriam fazer porque era legal, porque era descolado. Exatamente. E agora, Silvia, não vai fugir da minha pergunta. Qual? Eu quero saber se já jogou squash, tênis, qual que você mais gosta. Eu joguei muito tempo de squash. Que legal. Jogava com o Naná, o Arnaldo Vieira. Joguei com o Júlio. Depois... Daí eu parei de jogar, fui fazer corrida de rua. Que legal. E nós tínhamos uma assessoria aqui. Participei de algumas corridas, fui até para a Alemanha, Argentina. Que chique, eu tinha uma amiga, né, que jogava squash, uma alemã, não, desculpa, tênis. E aí ela ficou morando muito tempo aqui no Brasil, daí ela voltou para a Alemanha e me deu de presente a inscrição de Berlim. Daí eu fui de paraquedista, mas fui. Aí agora eu faço beach tênis e nós temos o estúdio de pilates aqui em cima, que é bem completo, então eu faço as duas coisas. Que legal. Acho que eu não tenho mais joelho para jogar squash, né? E agora também mais uma pergunta um pouco mais pessoal.
que com mais de 40 anos de existência da Davids, na sua visão, qual que foi o principal desafio de todo esse período? Assim, sei que todos os negócios eles passam por altos e baixos, têm as suas dificuldades, mas se você tivesse que elencar um, qual que seria o principal desafio? Olha, quando nós fizemos a mudança para cá, foi uma coisa bem desafiante, porque a gente tinha 2 quadras lá e 2 aqui. Como que ia absorver tudo isso? Então, nós tivemos que ir procurar outra quadra para poder acomodar todo mundo. Isso foi uma coisa bem desafiante, acomodar tudo isso. Eu fiquei bem maluca para coordenar tudo. Depois, aos poucos, tudo foi se acomodando, aí surgiu a ideia da parceria com a Hípica, então a gente ampliou, lá nós trabalhamos em mais 2 quadras, e aí aos poucos tudo foi se acomodando, mas eu acho que esse foi um grande desafio, acomodar tudo isso, você ter 4 quadras e assim, agora temos 2, o que nós fazemos com tudo isso? Então, como é um trabalho bem familiar, com o David, continua ainda dando aula, o Alan, que desenvolveu bastante, trouxe a modernidade, né? Porque ele vem de outra geração, e acomodar as coisas com professores diferentes, acomodar o squash, já que todo mundo começa a dar aula isoladamente em condomínios, então você começa a ter um pouco de dificuldade para ter um professor mais que fique mais tempo na academia, né? Então, hoje em dia está o Celso Que é uma Pereira, graça, sou fã número 1 do Celso. e o Ian sempre trabalhou conosco, que é meu cunhado, Sim. mas há quase 2 anos atrás ele adoeceu, tem um pouco de problema de mobilidade agora, mas ele está conseguindo dar umas aulas mais ainda para principiante, e ele sempre gostou de fazer essa parte social, com encontro de mulheres aos sábados, então isso aí ele continua fazendo. E o Ian está no circuito paulista em todas as etapas, como árbitro, Agora ele está acompanhando. trabalhando como árbitro, né? E para continuar dentro do que ele gosta de fazer. Que legal. Complementando, eu ia falar do Alec, que é o filho do Paul Connolly, que está vindo aqui, e tem a Júlia, a filha do Fernando Coleone, que ele jogava muito torneio na academia também. E agora quando ela vem para cá, ela vem jogar aqui. O Júlio. Você lembra do Fernando Coleone? Eu lembrava do nome dele de torneio. Muitas coisas ficou na minha memória, né? Falei, lembro, ele jogava bastante torneio. Aí eu encontrei no Pinheiros, no Brasileiro, aí ele estava lá, a gente se falou. Que a filha dele também está se destacando bastante. A Júlia está se destacando, ela conversa muito com a Laura. Sim, elas são super amigas, uma idade próxima também. Então. E o Alec, a gente vira e mexe ver ele aqui também, junto com o Paul, que o Paul dá todo esse apoio também. O Paul já tem o David já conhecia a família dele do clube inglês. O David jogava muito tênis com o avô dele. Caramba, que legal. O Fred. Aí depois eles mudaram para o Rio e perdeu o contato. Aí o Paul, que ficou em São Paulo, ele começou a vir aqui jogar squash com o Alan. O Alan gosta muito de jogar e procura bons parceiros para treinar. E o Paul é um baita parceiro. Exatamente. E aí, por último, Silvia, eu queria fazer uma pergunta polêmica. A gente acabou de vir da 8ª edição do NB Stake Open e eu queria saber se você já pode contar se ano que vem a gente vai ter a 9ª edição do NB Stake Open. Trabalhamos para isso, né? Que maravilha. Se tiver, estaremos presentes. Trabalhamos para isso, porque é legal essa continuidade de ver o Gui falar, defendi meu título, foi legal. E todos esses parceiros aqui que estiveram aqui no sábado, todos do tênis, por incrível que pareça. Então, todo mundo gostou, foi uma movimentação bem grande, né? E a gente espera que o ano que vem possamos repetir a experiência. Legal. Silvia, muito obrigado de coração. Foi muito legal esse bate-papo. Conhecer toda essa história da Davids, conhecer toda essa história também do squash paulista, porque eu que venho de uma geração
que não conviveu com várias dessas Exatamente. grandes personalidades. Eu conheço algumas assim de nome, de conversar, bati bola uma vez com o Paulo Troiano, mas são poucas memórias que a gente tem com essas pessoas. Uhum. Mas conhecer quem realmente fez o squash se desenvolver em São Paulo e no Brasil, pra gente é inigualável, então agradeço de coração. Imagina, foi muito bom poder compartilhar essa experiência e eu acho legal, sabe? Porque hoje em dia, com tanta tecnologia, como eu vi o Alberto, falei, nossa, Alberto, computador, vídeo, tablet. Não, eu não fazia nada disso. Então foi assim, essa evolução eu acho que ajuda bastante, mas quando você pensa lá atrás nos contatos que você fazia, então isso perdeu um pouco, né? Porque Sim. agora é tudo tecnológico, tá lá. Então eu acho que isso faz falta e é uma coisa que poderia resgatar claro, de uma outra forma, né? Sim, e esse também é um espaço para que isso também fique armazenado, fiquem essas memórias. A gente mencionou pessoas super importantes, até pessoas já falecidas, e que isso, hoje com a internet também, esse documento vira uma memória. Exatamente. Então, acho que é importante também, principalmente para a nova geração, conhecer quem fomentou tudo. Então, muito obrigado. Obrigada a Um vocês. prazerzão sempre estar aqui. Foi muito legal. Que Muito bom. legal. Obrigado, Obrigada a Silvia. você. Foi demais.